carreira internacional de dados é possível? Como que eu faço? Como que eu posso entrar no mercado internacional de dados? Bom, gente, eu sou o Rafael, eu tenho mais de 10 anos de experiência de dados, eu tenho 3 anos de experiência internacional e eu vou contar para vocês a minha trajetória de como eu internacionalizei o meu perfil, de como que eu pensava, do que eu deveria fazer na época para internacionalizar e o que de fato aconteceu e que funcionou para mim. Mais ou menos 3 anos atrás, a gente estava mais ou menos ali entre 2020 e 2021, o mundo estava passando ali por um cenário de pandemia, né? Então a barreira geográfica simplesmente deixou de sumir. E assim, eu sou de Belo Horizonte, então as empresas aqui em Belo Horizonte não são tão conhecidas assim, e quando a barreira geográfica sumiu, isso abriu uma ótima oportunidade de trabalhar em empresas mais famosas. E não somente em empresas mais famosas no Brasil, mas também por que não trabalhar numa empresa internacional? Como o mercado de trabalho mudou, né? Você não precisa mais estar fisicamente no local para executar o trabalho, isso abriu muita oportunidade para as pessoas de fato trabalharem para empresas de fora. E dado também a taxa de conversão, né, o câmbio, ser muito favorável para dólar e euro, assim, é meio que um no-brainer para você de fato trabalhar e executar a mesma função ganhando muito mais numa empresa gringa, né? Então, meu pensamento na época, quando eu estava na pandemia, foi o seguinte, pô, como que eu chego numa empresa internacional? Como que algum recrutador dos Estados Unidos ou da Europa vai olhar pro meu perfil e falar, pô, eu acho que esse cara aqui consegue executar meu trabalho? Na época eu pensava assim, pô, não vai ser trabalhando em empresa de BH, né? Eu acho que vai ser trabalhando nas empresas mais famosas do Brasil. Então o que eu fiz? Eu fiz um primeiro passo de ir para uma empresa super famosa, que foi o Nubank, e a minha ideia era que, pô, a pessoa vai entender o que é o Nubank, né? Sei lá, alguém de fora vai entender quem é o Nubank, né? E spoiler, não. Assim, nenhum lugar que eu trabalhei, eu falava, pô, trabalhei no Nubank. Ninguém conhece, gente, ninguém conhece. É muito difícil das pessoas conhecerem alguma empresa do Brasil, digamos assim, a não ser que seja, sei lá, talvez Itaú, talvez Petrobras, mas assim, muito difícil. Eu acho que as empresas brasileiras não têm muita abertura lá fora. Então, assim, pra mim foi uma quebra de expectativa, assim, mas, assim, apesar de ser uma quebra de expectativa, foi um movimento importante, assim. Eu trabalhei pra uma empresa que me exigia muito mais, o nível de profissionais do Nubank é muito alto, o nível de cobrança lá é muito alto, e isso eleva o seu nível técnico também, né? Mas vamos lá, como que eu internacionalizei, então, né? Bom, eu tentei a forma tradicional de, tipo, de entrar no LinkedIn das empresas, de entrar nesses sites de Indeed, etc e tal. Eu consegui algumas entrevistas. Teve uma empresa que eu cheguei na parte final, assim, da empresa, mas eles preferiram outra pessoa. Só que eu descobri essa empresa que chamava TopTal, que basicamente é uma empresa de freelancing, assim como Upwork e outras também, só que ela é um freelancing fechado, ela é um marketplace fechado, digamos assim. Então, você só consegue entrar para a rede de freelancers da TopTal se você for selecionado, ou seja, se você passar em um processo seletivo. Então, eu fiz a aplicação, né, para entrar no processo seletivo ali da área de dados, enfim, fiz o processo seletivo normal, gente, igual um processo seletivo de empresa. Tive que fazer case, tive que fazer teste técnico, entrevista em inglês e por aí vai, e fui selecionado. Fui selecionado para entrar na rede. A partir daí, você tem acesso a todas as oportunidades de negócio que a TopTal recebe. Então, empresas de todo lugar do mundo procuram a TopTal para postar seus... Empresas de todo lugar do mundo procuram a TopTal para postar suas oportunidades de negócio, e a partir daí você se aplica e tem uma chance do cliente olhar o seu perfil ali dentro e falar, pô, beleza, eu quero conversar com essa pessoa aqui, vamos ver se ela consegue resolver meu problema e a gente fechar, né? E por aí começou a minha jornada, assim. Logo no primeiro mês eu já entrei por uma empresa chamada, acho que Solvus, que era uma empresa meio que de tecnologia para contabilidade para empresas de bebida alcoólica nos Estados Unidos. Fiquei uma semana lá, acabou que, tipo, minha taxa era muito cara para eles, aparentemente, eles queriam ter profissionais mais baratos para fazer o trabalho que eles precisavam, e eles falaram, não vamos continuar com você, a gente fez o teste aqui, mas a gente achou pessoas mais baratas. E assim, gente, isso acontece, tá? Acontece bastante. Já vejo muitos profissionais, assim, que aceitam reduzir a taxa bastante para conseguir trabalhar ou conseguir emprego, porque não, é muito difícil de você ter clientes que consigam de fato pagar uma taxa assim legal e que vale a pena você trabalhar e que faz mais sentido do que você cobrar em real, por exemplo, né? Então já vi gente aceitando 20, 30 dólares a hora. Gente, 20, 30 dólares a hora é tipo assim, um trabalho normal nos Estados Unidos de que você não precisa ter um baita conhecimento de dados, né? Então eu, especificamente, acho que não vale a pena rebaixar o perfil para isso. Mas beleza, voltando aqui de novo para a história, então tive essa primeira oportunidade, não deu muito certo. Tive uma outra
E essa outra oportunidade, gente, é um caso bem interessante também, que era uma oportunidade de Data Engineering. Então, na época, eu ainda não tinha muita experiência na área de Data Engineering. Eu tinha acabado de fazer uma especialização ali em Data Engineering da Udacity. Achava que sabia alguma coisa, mas nunca tinha desenvolvido Data Engineering dentro das empresas de forma escalável, assim. Eu tinha feito no Nubank um Airflow com alguns dados de rede social. Funcionou muito bem, mas assim, virar e falar que eu era Data Engineer, eu não virava e falava. Então, eu fui muito honesto com esse cliente, falei assim, ó, sei fazer, nunca tive oportunidade de fazer dentro de uma empresa, mas eu sei. Vamos testar uma semana, 2 semanas, aí você vê se tá ok ou não tá. Aí ele topou, então era um cliente da Holanda e eu fiquei com esse cliente por mais de 3 anos, basicamente. E a função ali era basicamente, o cliente tinha 37 sites de cupons e eu precisava fazer um ETL desses 37 sites, pegar ali o que tava vendendo, pegar ali tráfego e tudo. Então era basicamente conectar a API, colocar isso tudo no Google e basicamente montar vários relatórios para ele, né? Sim, foi uma experiência muito interessante, porque assim, gente, eu acho que isso vale pra carreira de todo mundo. Mesmo que você não saiba fazer alguma coisa, você aprende, sabe? Então, se você sabe um pouquinho daquela coisa, fala que sabe e se vira, entendeu? Se vira, procura aprender, ainda mais agora que tem chat GPT, AI tá bem avançada. Então, tipo assim, a barreira hoje para você aprender uma coisa diferente é muito baixa. Então, se você tem um pouco de noção de como você consegue resolver aquele problema, pega, começa a aprender. Isso vai aumentar o seu leque de oportunidades de emprego ou de freelance que você pode atuar. Então, beleza, a partir daí comecei com esse cliente e assim, todos part-time. Eu trabalhava pra XP na época e eu fazia o part-time ali com esses clientes. Funcionava super bem, eu conseguia conciliar as duas coisas e a TopTal foi retroalimentando, fui tendo outros clientes grandes, como a Zoetis, que é uma das maiores empresas veterinárias dos Estados Unidos, fui tendo startups dos Estados Unidos, fui tendo agências dos Estados Unidos, e por aí foi. A maior parte dos meus clientes veio pela TopTal, acho que foi a forma mais fácil de entrar no mercado internacional, mas uma coisa que eu aprendi também é, se você entra no mercado internacional, é mais fácil você ter o segundo, terceiro, quarto emprego internacional. O mais difícil é você entrar, é você conseguir a primeira oportunidade. Quando você tem a primeira oportunidade, você tem meio que um stamp ali de validação, de tipo assim, beleza, esse cara aqui já trabalhou internacionalmente, então tem menos uma barreira, entendeu? A pessoa, por exemplo, se você trabalhou numa empresa dos Estados Unidos, a pessoa fala, pô, beleza, a pessoa trabalhou numa empresa dos Estados Unidos, se for uma empresa conhecida, então, você tá assim, meio caminho andado, né? Então, meu perfil foi ganhando força e eu fui conseguindo oportunidades também fora da TopTal, pessoas de fora também vindo com oportunidades, às vezes oportunidades full-time, às vezes oportunidades part-time também, para participar de outras agências de freelancing e por aí foi. Então, assim, essa foi a minha história. Eu comecei por uma agência de freelancing. Eu acho que isso é o modelo mais fácil e sustentável, porque você não tem que ficar procurando clientes toda hora, os clientes vêm até você, a TopTal te recomenda esses clientes, e você pode pegar alguns clientes enterprise, que no meu caso, por exemplo, é a Forbes, é um baita de um cliente enorme, né, empresa enorme, mas existem outras oportunidades também. Então, assim, eu acho que o primeiro desafio seu é conseguir o primeiro emprego internacional. Depois que você consegue, é mais fácil de você conseguir o segundo, o terceiro e o quarto. Bom, gente, isso foi um pouco da minha história. Se vocês tiverem mais curiosidades e dúvidas, mandem embaixo nos comentários que eu vou responder e quem sabe vir a pauta de um novo vídeo. Bom, é isso e até o próximo vídeo. Aquele abraço!